Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. Mais uma vez. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez. Como cantamos nessa noite, seja feita a tua vontade, assim como é nos céus, seja na terra. E que possamos ouvir a tua voz mais uma vez. Que possamos receber da tua graça, do teu favor. E possamos sair daqui tocados e transformados pelo teu poder e pelo teu Santo Espírito, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Deus é amor, mas é justiça. Olha a nossa temática. Há muito já ouvimos falar sobre essa expressão. Talvez você já tenha ouvido muito. Alguém dizer assim, olha, Deus é amor, mas é justiça. Em nossa geração, muito se prega sobre Deus é amor. E esquece ou deixam de lado e tentam rejeitar a justiça do Senhor. É como um avião com duas asas. De um lado amor, do outro justiça. Significa que sem uma asa dessa, o avião não decola. Da mesma proporção que Deus é amor, um Deus também é justiça. E no profeta Naum nós podemos compreender isso com muita clareza. Hoje nós vamos caminhar em todo o contexto do livro do profeta Naum. E aí a partir do próximo domingo, então nós continuaremos do versículo 2 em diante. Mas o contexto histórico, ele explica de forma clara sobre o amor e a justiça de Deus. Vamos compreender. Naum, ele foi escolhido por Deus para pregar aos ninivitas. Esses ninivitas, irmãos, são aqueles mesmos ao qual Jonas pregou. Não literalmente o mesmo povo, mas a mesma nação. Lembre-se, Jonas pregou para os ninivitas, não por vontade própria e nem por desejo, em 780 a.C. E toda a pregação de Jonas produziu naquele povo um arrependimento. Em suma, Deus exerceu misericórdia com os ninivitas. Vocês lembram? Jonas não queria ir pregar. Jonas não queria anunciar. Aquele povo era ruim, aquele povo era muito bárbaro, aquele povo era um povo muito sanguento ou sanguinário. E Jonas disse, esse povo não merece salvação. Esse povo não merece a misericórdia do Senhor. Foge, e aí nós conhecemos a história do profeta Fujão, e Deus faz tudo concorrer para que ele volte para Nínive, e contra a sua própria vontade, ele prega uma pequena mensagem, arrependam-se ou morram. E todo o povo se arrepende. E Jonas fica furioso. E Jonas fica triste porque o povo se arrependeu. E o que Jonas queria, na verdade, é que Deus exercesse seu juízo. Isso em 780 a.C., segundo os historiadores. Agora estamos em Naum. Naum está pregando também para os ninivitas. Agora é cerca de 630 a.C. Lembre que o tempo antes de Cristo ele contava de cima para baixo. Então, 780 e agora 630. Alguns historiadores justamente dizem que o tempo de distância entre Jonas e Naum era 1,5 século ou possivelmente 1 século de distância. Jonas prega e Deus exerce misericórdia. Naum agora está pregando e a sua mensagem não foi igual a de Jonas. A sua mensagem foi completa de condenação. Porque Naum está pregando para um povo que não está vivendo mais a misericórdia do Senhor. Ao contrário, há um povo que abandonou a graça, abandonou o favor, há um povo que abandonou a palavra do Senhor, há um povo que deixou de lado essa palavra graciosa e começou a viver segundo os seus conselhos, segundo os seus desejos, e começou a caminhar segundo as suas próprias filosofias. Aquele povo que andava conforme a misericórdia, abandonando Cristo, recebe agora a condenação. Por isso, Naum agora prega para os ninivitas. Esse povo voltou a ser pior do que era. Jonas não queria pregar para eles porque eles eram bárbaros.
sanguinários. Eles destruíram e destruíam tudo de forma bem truculenta. Agora, por abandonar a palavra de Deus nesse século ou um século e meio, eles se tornaram pior. Por isso Naum não tem medo de ir pregar a eles. Por isso Naum não foge como Jonas. Pelo contrário, Naum é fiel na mensagem e para com o mensageiro que lhe entregou, no caso Deus. Ele vai e confronta esse povo bárbaro, esse povo sanguinário, ele confronta esse povo destruidor. Lembremos, irmãos, os ninivitas, eles tinham umas práticas totalmente desumanas. Eles amavam, por exemplo, quando conquistavam um território, pegar os seus inimigos e furar os olhos, para ver a maldade, ou para ver eles sofrerem nitidamente. Eles amavam pegar os seus inimigos e fazer uma cova, enterrá-los e deixar a cabeça do lado de fora, e pegar a língua deles e pregar um prego na língua deles, para que eles pudessem morrer desidratados, para que eles sofressem cada vez mais. Eles tinham prazer depois de uma guerra, em pegar os seus inimigos e cortar as cabeças e fazer um empilhamento como uma montanha da cabeça de cada um deles. É contra esse povo que Naum agora está se levantando, porque eles estavam fazendo coisas terríveis, eles estavam fazendo coisas bárbaras, e por isso Deus agora chama Naum. Deus chamou Jonas, como eu disse, não queria ir pregar. Deus levantou Jonas, que mesmo contrário, foi e cumpriu a vontade do Senhor. Porém agora, depois de um século e meio, Deus chama o profeta Naum para cumprir a sentença que ele deu lá em Jonas. E a sentença foi: arrependam-se ou morram. Enquanto eles viveram arrependimento, eles caminharam pela graça. Enquanto eles viviam arrependimento, eles viviam a palavra do Senhor, eles viviam a vontade de Deus, eles não foram destruídos. Agora começa a sentença de destruição. Por isso o Senhor levanta Naum. Por isso o Senhor chama o seu profeta para trazer esta mensagem. Mas talvez você ainda diga assim: pastor, qual é a mensagem? E quem é Naum? Naum significa confortador, ou consolador de Deus, ou consolo de Deus. Se aplica de forma prática para o seu povo, dizendo: ele era o consolo de Deus para os fiéis, mas ele também era a justiça de Deus para os infiéis, para aqueles que queriam viver confrontando, queriam viver contra a vontade de Deus e queriam deixar de lado a vontade do Senhor para viver a sua. A sentença era de destruição para os ímpios, para aqueles que abandonaram a graça, para aqueles que abandonaram os decretos, para aqueles que abandonaram a lei do Senhor, melhor dizendo. Mas para os fiéis, os remanescentes, a sentença era: há um consolo para vocês, há um conforto para vocês. O tempo é de dificuldade, mas há uma esperança para vocês. O livro de Naum, irmãos, foi colocado para um consolo para o povo de Israel. Nesse mesmo livro, o Senhor também o coloca como um juízo para a Síria, que são os ninivitas. Caso você queira ler em casa, e eu te convido a ler em casa o livro, você vai encontrar o nome Assíria, e a Síria são os ninivitas. E o que acontece é que o Senhor levanta Naum por um motivo só. Como eu falei, cerca de um século ou um século e meio, depois de terem se arrependido, depois de terem se quebrantado, depois de terem vestido até panos de saco, começando da autoridade até o ser humano daquela nação, da sociedade, após terem compreendido, eles agora fugiram e caíram, sabem em quê? Idolatria. Caíram na violência e caíram na arrogância. Eles se voltaram para os seus ídolos, começaram a viver e obedecer os seus ídolos. Eles começaram a ser violentos e arrogantes para com Deus. Abra comigo, ainda no profeta Naum, capítulo 3. Olhe comigo, versículo 1 e 4. E nós já começamos a entender o motivo de Deus ter levantado o seu profeta Naum. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 1 e 4. Ai da cidade sanguinária,
toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre mortos. Olha a situação, irmãos. Versículo 4. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com a sua feitiçaria. O profeta Naum está dizendo: o Senhor me levantou para combater a idolatria de vocês, a violência de vocês, a arrogância de vocês. Os historiadores dizem que Naum é uma das mais belas poesias. Ela é uma poesia completa dentro do Antigo Testamento. E dentro desta poesia, ele revela 3 capítulos sobre a visão de Deus ao seu povo. E nessa visão, irmãos, ele chama o seu povo a compreender que Deus é justiça. Veja, Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele, nesta visão, chama o povo a compreender a justiça de Deus. Para com os idólatras, violentos e arrogantes, o Senhor está dizendo: a minha justiça vem e será destruição para vocês. A minha justiça chegará e será como aniquilamento para a vida de vocês. Mas para aqueles que confiam em mim, será como refúgio. Volte comigo. Naum, capítulo 1, versículo 7. Veja o que o profeta vai dizer, ou o que Deus vai dizer por meio da boca do profeta. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. O que é que Ele faz? Ele protege os que nele confiam. Então o profeta Naum está dizendo: a justiça de Deus vem. Para aqueles que não confiam, para aqueles que são idólatras, arrogantes e violentos, será como destruição. Para aqueles que confiam, será como refúgio, será como esperança. Em segundo lugar, o profeta Naum, ele chama o povo para a compreensão de que o juízo de Deus será executado. Talvez você fique pensando: pastor, o senhor falou sobre a justiça e o juízo. Uma coisa é a teoria do que nós estamos falando. Outra coisa é a prática desta teoria. O Senhor virá com justiça. Para os que não confiam, arrogantes, idólatras e violentos, será destruição. Para os que confiam, será como refúgio. E esse juízo será executado. Olha, irmãos, por meio do profeta Jonas, Deus exerceu esse juízo. Lembra o que aconteceu lá? Jonas fugiu. Jonas, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. Jonas tentou não cumprir a vontade do Senhor. Jonas tentou fazer de tudo para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e os seus decretos não fossem estabelecidos, cumprido para com o povo, porque ele entendia que aquele povo era ruim, aquele povo não merecia graça, aquele povo não merecia salvação, aquele povo não merecia o amor e a misericórdia do Senhor. Mas só que o Senhor, em seus decretos, já havia decretado que Nínive se arrependeria. E ninguém pode impedir o juízo do Senhor. Ninguém pode impedir os decretos de Deus. Ninguém, ainda que tente atrapalhar a vontade do Senhor, pode atrapalhar. E nós conhecemos o caminho de Jonas. Ele sai de sua casa, vai para o navio, do navio para o fundo do navio, do fundo do navio para o ventre do peixe, do ventre do peixe para o fundo do mar, depois ele é vomitado e o final, nós sabemos, ele vai para Nínive. O que ele deveria fazer em 3 dias, ele faz em poucas horas, e ele não quer ver o povo se salvar e foge e fica irritado, porque no final das contas, Deus salva toda uma nação. Veja, Deus executou o seu juízo, misericórdia para os ninivitas, só que agora eles abandonaram o arrependimento. Eles abandonaram a palavra do Senhor. Os ninivitas agora abandonaram a vontade do Senhor. Os ninivitas deixaram de lado aquilo que não poderiam deixar.
Eles se tornaram idólatras. E agora a sentença para a vida deles é que eles serão totalmente destruídos. Capítulo 1, olhe comigo, versículo 15. Olha o que o Senhor vai dizer por meio do profeta Naum. Eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia paz. Celebra a tua festa, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente o quê? Exterminado. O que o Senhor está dizendo é que a soberba, o orgulho, a arrogância e toda a violência dos ninivitas não permitiria que eles ficassem em pé. Mesmo com todo o orgulho, soberba e violência, eles não poderiam combater o Senhor, combater contra a vontade do Senhor. Pelo contrário, eles seriam destruídos. A sentença de Cristo, a sentença de Deus para a vida dos ninivitas era: vocês serão exterminados. Lembra que nós concluímos o livro de Malaquias? Começa o livro de Malaquias, a sentença do Senhor, aqui do mesmo jeito. Não há quem possa mudar, irmãos. E sabe o que é interessante? Os historiadores, eles dizem que em cerca de 612 a.C., e justamente em agosto, no mês de agosto, em 612 a.C., sabe o que aconteceu com Nínive? Ela foi totalmente destruída. O juízo de Deus executou Nínive e ela foi apagada do mapa. O Senhor cumpriu com a sua vontade. O juízo do Senhor, ele foi executado para com Nínive. Nínive desapareceu totalmente do mapa, cumprindo assim a promessa de Deus. Olha o terceiro ponto que o profeta Naum está chamando o povo a atenção. Deus é amor e justiça. E por causa disso, irmãos, em primeiro, Deus trará sua justiça. Segundo, o seu juízo será executado. Terceiro, Ele é soberano. E o que o profeta está chamando no seu livro a atenção para a soberania de Deus é que tanto em Jonas quanto em Naum, se você perceber, os dois livros, eles terminam com uma pergunta. Venha comigo, volte um pouquinho. Nós estamos no livro de Naum. Se você voltar, você vai encontrar Miqueias. Se você passar de Miqueias, você vai encontrar o livro de Jonas. Abra lá, capítulo 4, o último versículo, versículo 11. Veja o que Deus diz a Jonas. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus termina o livro de Jonas, o soberano Deus, dizendo: não vou ser eu misericordioso? Não vou ser eu gracioso com esse povo? O povo que agora se quebrantou, se rendeu, não vou ser eu salvador com esse povo? Veja, o Deus soberano em Jonas exerceu misericórdia e graça. Agora venha para o livro de Naum, capítulo 3, último versículo. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Se você parar para perceber, nos 66 livros da Bíblia, os únicos 2 livros que terminam com a pergunta: Jonas e Naum. Alguns historiadores e teólogos dizem que Jonas e Naum, eles são continuidade. Justamente porque Jonas prega aos ninivitas, Naum prega aos ninivitas. O Deus soberano em Jonas exerce misericórdia, porque o povo se arrependeu, porque o povo entendeu a mensagem, porque o povo ouviu a voz de Deus. Agora o Senhor termina no livro de Naum com uma pergunta, dizendo: não vou ser eu o juiz? Não vou ser eu aquele que vai julgar e extirpar e exterminar um povo ruim? Um povo que a nação, quando vê que eles morreram, vão bater palma?
Não vou ser eu, Deus, que vou passar por cima deles, como eles estão passando por cima do povo. O Deus soberano exerceu graça e misericórdia para com o povo, os ninivitas, em Jonas, mas o mesmo Deus soberano agora, irmãos, exerce justiça. E é interessante, porque, como eu falei, Nínive foi destruída. Mas por quem foi destruída? O Senhor levantou 3 nações, irmãos. O Senhor levantou os medos, o Senhor levantou os babilônicos e o Senhor levantou os citas. 3 nações para que ferissem e destruíssem os ninivitas. Quando nós paramos para olhar o versículo 19, daqui do livro de Naum, o Senhor está dizendo: não haverá cura, a sua ferida será para sua morte. Não haverá quem possa livrar você dessa enfermidade. Em outras palavras, não há quem possa ressuscitar você, ô ninivitas. Não há quem possa curar você, ô ninivitas. E tudo isso ocorrerá por uma única coisa. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, versículo 8. Sabe o que é que ele diz lá? Não vos enganeis. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Todo o plano histórico de Naum é para chamar a atenção do seu povo, para entender uma coisa: Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. Por isso Naum foi levantado para trazer condenação, porque aquele povo que provou do amor, agora estava distante do amor. Aquele povo que provou da graça, agora decaiu da graça. Aquele povo que provou da misericórdia, agora abandonou a sua misericórdia, porque eles estavam se achando autossuficientes, arrogantes, prepotentes, idólatras e violentos. É como se dissessem: nós não precisamos mais de Deus. Mas em meio a esse povo havia o que nós chamamos na teologia e nas escrituras os remanescentes. E esses remanescentes são aqueles, irmãos, que mesmo que ainda tudo esteja ruim, tudo esteja em sofrimento, em dor, eles continuam fiel ao Senhor. Por isso Deus levanta o Consolador, que é o nome de Naum, para consolar esses, para dizer: olha, essa dor vai passar, a tribulação vai acabar, o sofrimento vai cessar. O que tudo isso, irmãos, tem a ver, ou como tudo isso se aplica para a nossa geração, para o nosso dia. O livro de Naum, ele é muito atual. Talvez você fique perguntando: pastor, por que ultimamente o senhor só prega nos pequenos livros do Antigo Testamento, chamado dos profetas menores? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não lemos. Se eu fizesse uma pesquisa hoje aqui, talvez pouquíssimos diriam: eu já li os profetas menores. Segundo lugar, porque ele é atual. Ele é mais atual do que a notícia que está saindo agora nas redes sociais e do que o jornal que vai ser colocado amanhã. E vamos entender essa atualidade para conosco. Queridos irmãos, o profeta Naum foi levantado porque o povo estava andando em idolatria, arrogância, o povo estava andando em violência. Não é diferente nos nossos dias. Não é diferente da nossa geração. A nossa geração tem sido idólatra, a nossa geração tem sido arrogante, a nossa geração tem sido violenta e prepotente para com Deus. Quem aqui não lembra do 11 de setembro? O que aconteceu nos Estados Unidos? Chamaram Emily Graham, filha de Billy Graham, para uma entrevista e perguntaram a ela: sendo os Estados Unidos um país protestante, como pode Deus então permitir que isso acontecesse? E então ela respondeu a pergunta com outra: como pode um pai cuidar de um filho ao qual diz: eu não preciso mais de ti, eu agora sou autossuficiente, eu agora tenho tudo, eu a mim mesmo me basto, eu não preciso da tua segurança porque as minhas armas são as melhores, eu não preciso da tua provisão porque todo o nosso trabalho é suficiente para a nossa mantença, nós não precisamos de ti. A nossa geração continua no mesmo caminho. Hoje de manhã, na escola dominical, lembrava bem o professor Johnny Clay,
O Brasil, nós gritamos independência ou morte. E esse grito muitas vezes quer ser ecoado para com Deus. Como se nós pudéssemos viver independente do Senhor. E na verdade, independência do Senhor é morte na certa. É chamar para nós a destruição, é chamar para nós a maldição, é chamar para nós os problemas dessa vida e os problemas vindouros. O Senhor está levantando Naum para dizer: aquilo que vocês estão plantando, vocês vão colher. É a lei da semeadura. E o profeta Naum está falando para nós nessa noite a mesma coisa. Não há como plantar vento e não colher tempestade. Aquilo que você planta na sua vida, irmãos, é o que você vai colher, e vai colher diante do Senhor. Ou a gente confia e descansa, espera, ou então a gente mete os pés pelas mãos e vivemos em nossa arrogância, em nossa violência para com Deus. Agora, por que eles estão vivendo assim, ou viveram assim, e a nossa geração vive? Porque eles abandonaram o que não era para abandonar. Na mesma entrevista que fizeram com Emily Graham, ela respondeu algo que tem acontecido nos nossos dias. Porque a nação sofreu. E ela disse: olha, a nação tirou Deus da nação, da educação, de todas as áreas. Queridos irmãos, quando nós começamos a escantear Deus como se Deus não pudesse fazer parte de algo ou de algum lugar da nação, nós estamos dizendo para Deus: fica tranquilo, Senhor, nós resolvemos. Todas as vezes que nós tiramos o evangelho de algum lugar, a certeza é que nós vamos viver um relativismo. Todas as vezes que nós tiramos o evangelho de alguma decisão, a palavra de Deus de alguma decisão, nós vamos negar ao Senhor. Nós vamos buscar os nossos próprios interesses em vez da vontade do nosso Criador. Seja isso no trabalho, seja isso no relacionamento, seja isso na vida sentimental, na vida política, seja qual for. Quando nós abandonamos a Deus, nós vamos viver o que nós estudamos hoje pela manhã: humanismo, o velho humanismo. E o velho humanismo, irmãos, nos leva para distante de Cristo. O velho humanismo nos leva para fazer a vontade do nosso coração e não a vontade de Deus. O velho humanismo nos leva para negar o Senhor, para abandonar o Senhor, para deixar de lado os seus desejos e aquilo que Ele nos chama a viver. Por isso que nós enxergamos hoje uma nação que por vezes se diz cristã, mas está tão distante do Evangelho. Um Evangelho que prega ou é pregado dizendo: o que Deus quer é o seu coração e não suas atitudes. O que Deus quer é você na igreja, mas fora da igreja você pode fazer o que você bem entender. O povo em Jonas se arrependeu. A misericórdia veio. Um século depois, ou 1 século e meio depois, o povo estava totalmente afastado do Senhor. E o que veio foi o juízo, a condenação. O que veio foi a mão do Senhor pesada sobre o seu povo. Por isso, queridos irmãos, se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, se nós nos afastarmos da palavra do Senhor, a certeza que nós temos é que o juízo dele virá sobre a nossa vida. Por isso, o profeta Naum, ele chama a atenção. Volte comigo ao versículo 7, e já estou concluindo. O Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. E conhece aquele que nele se refugia. Ou os que nele se refugiam. O profeta Naum está dizendo: olha, a você que foi salvo, escolhido por Deus, compreenda, Deus é amor, mas é justiça. Por isso você precisa se refugiar no Senhor. Por isso você precisa confiar no Senhor. A certeza é, mesmo em meio às suas angústias, mesmo em meio aos seus sofrimentos, sabe o que vai acontecer? Ele é o teu protetor. Ele vai te proteger. Ele tem os seus caminhos em meio às tormentas e em meio à tempestade. E Ele cuida de você em meio a todas elas. Por isso, querido irmão, nós não podemos deixar de pregar o amor
e a justiça. Como diz um cântico que todos conhecem, nós não podemos pregar só as rosas, mas devemos pregar os espinhos também. A pergunta que fica ao seu coração e que você precisa responder para com Deus: o que você deseja? A misericórdia ou o juízo? A graça ou a condenação? Assim como Deus, Ele é amor, Ele também é justiça. E assim como Ele é amor e justiça, a sua justiça virá. O seu juízo será executado. Mas o soberano Deus, Ele cuida, protege, traz paz àqueles que nele se refugiam. Por isso eu convido você nessa noite a se refugiar no Senhor. E se refugiar nele é obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus amado, nós compreendemos todo esse contexto e sabemos que não é muito diferente do nosso. O Senhor trouxe misericórdia por meio do teu profeta, e ao povo que entendeu essa mensagem e se quebrantou, o Senhor aplicou a tua misericórdia. Mas essa nação, Senhor, depois de 100 anos ou 150, ela te abandonou. Ela deixou de lado o teu querer e voltou-se à idolatria, e voltou-se à sua violência, à sua arrogância. Voltou-se a entender que eles eram o próprio Deus deles. E a certeza é que o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor pregou por meio do profeta Jonas. Arrependam-se ou morram. E o Senhor os destruiu. Não queremos, Deus, viver a mesma situação. Não queremos, Senhor, receber a tua condenação. Não queremos receber o teu peso sobre a nossa vida. E assim como o Senhor levantou Naum como consolador, em nossa geração, o Senhor levantou o teu Santo Espírito, o Consolador, aquele que nos ensina toda a verdade, a tua palavra. Então, Deus, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nessa noite possamos nos voltar ao teu consolo. Possamos nos voltar à tua palavra que é viva e verdadeira, para poder provar de fato da tua justiça e do teu amor, ou do teu amor e da tua justiça. Que possamos ser atraídos a entender que o Senhor é bom e que o Senhor cuida daqueles que em ti se refugiam. Mas se refugiam no sentido de obedecer, porque confiam no Senhor da palavra e na palavra do Senhor. Não nos deixe, Pai, cair na sedução deste mundo. Não nos deixe, Senhor Deus, cair na tentação e nas filosofias deste mundo, Pai. Pelo contrário, que a tua palavra, por meio do teu Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele nos guie e nos chame de volta a cada dia fazer aquilo que te agrada, a cada dia obedecer-te. Em nome de Jesus. Amém.